E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é Tom Lena falando e eu estou aqui com o meu amigo Kleber Lima e com o Fernando Murilo. Vocês estão vendo nós reunidos aqui? Nós estamos gravando o piloto do programa Painel PBA. Nossa ideia é analisar e conversar sobre política local, pois é um tema aí que está tão em evidência e estamos na iminência de uma eleição municipal. E a nossa ideia analisar o cenário, analisar as movimentações e trocar uma ideia entre nós aqui e de forma que o que sair daqui sirva também de parâmetro para as pessoas que estão assistindo, né? E é a nossa forma de participar do debate. Então, nós estamos gravando aqui esse programa piloto. Se você estiver assistindo, saiba que é um programa piloto. E a nossa ideia é fazer gravações semanais, trazendo aí conteúdos inéditos aí da análise da política local. Então, quero passar a palavra aqui para o Kleber, para ele se apresentar. Depois o Fernando Murilo, que é o nosso convidado, vai se apresentar também e a gente entra na política. Vai lá, Kleber. Bom, primeiramente, hoje nós estamos aí num domingo, né? Finalzinho de agosto, final de inverno de agosto de 2020, às vésperas de uma eleição municipal. E a ideia que eu e o Tom tivemos de criar um debate não, né? Uma mesa redonda, porque nós não vamos aqui debater em si, nós vamos acrescentar, agregar opiniões de todos que participarem como convidados, nós dois aqui. Então, é uma mesa redonda que tem o objetivo de mostrar ali pontos de vista diferentes em torno da eleição e daquilo que move uma eleição. Os candidatos, os cargos que estão se candidatando a ocupar, né, o cargo no executivo e os cargos no legislativo, quais são os seus papéis, quais são ali as suas funções perante a sociedade. Então, a nossa ideia é ajudar a criar um ambiente de ideias para que o eleitorado escolha melhor, tanto o chefe do executivo, que vai administrar a prefeitura pelos próximos 4 anos, quanto a composição do legislativo, que, se andar em harmonia com o executivo, toda a cidade se beneficia desta harmonia. Agora, se houver ali aquelas contradições, houver ali, vamos dizer assim, as rixas políticas, toda a comunidade, obviamente, também irá sofrer os danos, né, dessas desarmonias entre executivo e legislativo. Então, para a gente poder construir uma cidade melhor para viver, temos que passar por este caminho, é o caminho da política. E aí a gente vai ajudar o eleitorado a escolher melhor os seus candidatos para que a cidade desenvolva com os novos gestores que virão aí para os próximos 4 anos, gestor e legisladores. Né? Então, está aí agora para o ouvinte nos acompanhar. Sim, e a ideia do programa aqui é que esse debate, né, ele passe por aqui também e, e quando chegar nas instâncias da Câmara, da Prefeitura, isso já esteja com menos tensão, né? Para todos aí terem realmente uma política melhor e uma cidade melhor. Então, nosso convidado de hoje, Fernando Murilo, que fala lá do Nortão do Brasil, mas que tem um coração aqui na Paranaíba. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí, eventualmente, nessa gravação. Primeiramente, é uma satisfação inenarrável, né, fazer parte aqui desse programa, dessa ideia, desse projeto, porque é um projeto que vem numa hora, eu diria que talvez até tardia, se a gente analisar que a nossa sociedade ela se organizou muito pouco no decorrer dos últimos, talvez, 30 anos aí, sociedade paranaíbense. E o fruto disso, infelizmente, é uma estagnação, né? Que a gente consegue ver em números, que a gente consegue ver materialmente, a gente consegue presenciar, né? Uma estagnação, que essa estagnação é justamente fruto da passividade, é fruto da passividade da sociedade. Né?
Se hoje Paranaíba está numa realidade que não é a que deveria, uma mãe de todas as cidades da região, isso se deve única e exclusivamente à própria sociedade. Então, não adianta a gente terceirizar o problema só para os políticos, sendo que os políticos nada mais são do que parte da sociedade. Então, a parte da sociedade que está nos representando, se ela é ruim, ela é fruto da passividade da sociedade. É de uma sociedade que aceitou uma realidade adversa. Então, eu acho que esse programa ele vem justamente ao encontro dessa necessidade de provocar uma reflexão nas pessoas. E eu não digo reflexão só nos jovens, eu acho que até as pessoas que estão mais avançadas, que elas possam colocar a mão na consciência como parte dessa realidade que foi criada, ou que se não foi criada comissivamente, foi omissivamente, e tentar discutir os rumos, os futuros, não só a partir de uma análise pontual, mas também de uma análise histórica, né? Porque a nossa história ela é muito rica. E também do prisma da perspectiva, né? Que eu acho que se a gente conseguir trazer reflexão a essas pessoas já, para que elas mudem a palavra que está muito na moda, né? O mindset delas com relação à política, eu acho que já será de grande valia. Então, eu acho que é um programa, uma iniciativa, uma ótima iniciativa de vocês dois, e eu pretendo participar sempre que possível. Muito obrigado pelo convite. Isso aí, pegando o gancho do que você falou, Fernando, falou de história, né? Então, vamos começar por ela. Paranaíba tem aí 163 anos, e analisando a trajetória, olhando pelo viés político, eu divido assim a cidade em 3 momentos. Então nós temos ali os pioneiros, né, que é a chegada dos Garcia Leal com as outras famílias. E nesse período, a política, ela era uma política, a gente percebe assim, ela seguia um curso mais natural. Por quê? Porque você tinha um líder, era uma figura, era um líder natural da vila. Então você tinha o José Garcia, que ele é o primeiro líder, mas depois vem outros. Mas assim, naquela época, aqui tudo era mato. Então assim, as pessoas sabiam o que tinha que ser feito. Então era uma estrada, era uma ponte, né? Então a cidade ela vai ser construída assim. A igreja está aqui desde o início. Mas eu sinto que nesse primeiro que eu falo de período aí dos pioneiros, a política ela vinha ela assim, ela era o líder, ele surgia naturalmente, tá? Então quando vem a República, começa um dos grandes problemas, eu acho que talvez no país todo, porque daí você não tem aquela troca natural de liderança. Por exemplo, nós estamos aqui na nossa vila, eu sou líder, e de repente começa a despontar um outro líder, então naturalmente ele assume. A gente vê isso aqui na cidade mesmo, na OAB, né? Eles têm uma dinâmica assim. Então você tem um presidente, quem é vice-presidente já é meio que um acordo tácito de que ele será presidente, e isso não gera conflitos. Mas quando vem o Brasil passa de império para a república, surge um grande problema. Nós temos eleições. Então agora é o que o povo decidir. Então você tem essa quebra desse direito natural da liderança e passa para um outro regime de escolha do seu líder. E o povo não, né, talvez até hoje não tenha entendido muito como funciona isso aí, porque a cidade vem se desenvolvendo, e depois com a proclamação da República, isso é fato documentado, né? De 1900 até 1930, mais ou menos, a Paranaíba ela fica estagnada. Por quê? É nessa época a fase aí dos tiroteios, de resolver na bala. Então, os conflitos políticos, a gente percebe que se acentua muito após a proclamação da República. Por quê? Porque você tem uma quebra de regime. Então, se antes o líder surgia naturalmente, agora não, agora é por eleição. Então, é de quem chegar primeiro. Então, eu analiso dessa forma, né? Essa forma de eleição, ela trouxe conflitos e realmente
nas primeiras 3 décadas aí do século passado, a cidade ela fica abandonada. Nós temos no site lá do Memórias de Paranaíba, tem alguns jornais que estão lá que narram esse conflito. E a cidade, aí depois vem num terceiro momento, que é o momento ali, a partir da década de 40, década de 50, a coisa começa a ficar mais apaziguada, a cidade ganha uma vida social mais agitada, você tem clubes, a infraestrutura começa a melhorar, né? E de certa forma a coisa ela sai daquele estado bruto, né, da política, de resolver na bala, e passa a se organizar em grupos, né, em grupos mais definidos, em famílias que se unem, e nós estamos, né, nós somos frutos disso aí. Então, nós somos frutos de um período ali em que o líder ele surgia naturalmente, depois vem um período em que a cidade fica abandonada, né, e depois vem essa política que é aquela que a gente assiste hoje, que é a política dos partidos, a política eleitoral mesmo, de quem tiver mais voto ganha. E para conseguir os votos, né, daí aí cada um sabe como proceder, né? Então, mas vamos pular para o hoje, né? Quem nós temos? Qual que é o cenário de hoje da prefeitura municipal? Então, olhando os pré-candidatos, nós temos o Sindolei do PSL, nós temos o Fredson, que anunciou a vice recentemente, o Fredson é do Podemos, nós temos já como pré-candidato declarado também o Renato do Ar Livre, Renato que ele vem pelo Avante. Nós temos o Diogo Tita, pelo MDB, também já anunciou a pré-candidatura. A incógnita no cenário aqui é o atual prefeito Ronaldo, que a gente não sabe se ele vai vir para uma reeleição. Não vai. Já soube que não vai. Não estou aí, mas estou informado sobre isso. O assunto que eu vou também é que ele não vai. Pois é, então, tirando o Ronaldo, então nós temos aí uma eleição diferente, pra você ver. Nós temos 4 candidatos. Fazia tempo que para... Oi, Kleber? Né, o Maico também é um pré-candidato. O Maico tá Edson Gama. O Edson Gama, já tive ali conversas com gente do grupo dele ali, eles já estão ali pensando em plano B. Eu já vi que o nome não está decolando muito, porque você vê, o nome dele foi citado aqui assim, lembrado de última hora. Então, eles já fizeram essa análise. Sempre que fala nos pré-candidatos, tem o Edson Gama também. Então, o nome dele não está emplacando ali, e aí eles já estão sentindo essa... O Binga. O Binga, isso, o Binga. É que assim, é preciso até contextualizar esse numerário de candidatos. Porque isso, em termos de pré-candidatura, é até uma estratégia do partido. Então, vamos por aí. Eu sou alguém de inexpressividade. Ou eu acredito que eu tenho uma expressividade que ela não existe. E aí eu vou e me lanço candidato, e aí eu espero que as coisas aconteçam para mim, né? E aí elas naturalmente não acontecem, e eu pelo menos consigo um acordo com um dos candidatos a prefeito, e aí a gente trabalha cargos, aí a gente já começa a lotear a prefeitura antes mesmo de vencer a prefeitura, antes de acabar as eleições. Então, aí começam os acordos partidários, as coligações, e tudo parte dessas pré-candidaturas. Então, muitos dos pré-candidatos, eles sabem que eles não vão decolar, ou eles acreditam subjetivamente numa popularidade que eles não têm, mas, na pior das hipóteses, a gente compõe lá na frente. Então, isso acontece muito nas pré-candidaturas, até afunilar aí para 3 candidatos, quando não um. Um exemplo dessa aleatoriedade de candidatos aí que deu certo, e às vezes acaba dando certo, foi o próprio Ronaldo. Um candidato totalmente impopular. Sim. Uma pessoa ser uma rica história em Paranaíba, assim, falar, olha, o Ronaldo, nossa, ele, né, não era essa pessoa.
E, no entanto, tudo convergiu para que ele fosse o candidato, porque nós estávamos passando por um momento político de que os outsiders, pessoas fora da política, eram pessoas bem vistas. Então, trabalharam essa questão do administrador. Aí, na hora que lançou, o pessoal não abraçou a ideia, não lançaram o Fred, preteriram o Fredson por achar que o Ronaldo tinha menos rejeição. Eu conversava muito com o marqueteiro do PSDB, muito embora fosse adversário, era um amigo que eu fizemos a política, e eu acho que rende assunto até rende bastante assunto essa nossa amizade, porque nós conversamos coisas bastante interessantes que vai servir de pauta para cá. Mas voltando ao assunto aí, você pega aí uma pessoa de fora que às vezes decola por circunstâncias. Então talvez a pessoa se lança pensando que talvez tudo vai convergir, que ela vai conseguir amarrar lá em cima, porque a gente sabe que quem manda nos partidos municipais é o Estado. Sim. E quem manda nos partidos menores são os maiores. Então, de repente, numa louca lá, numa configuração, resta só você, porque o outro foi inelegível, o outro não sei o que, outro não sei o que. E aí acaba que dando, às vezes, a sorte de ser eleito. Eu acho que em qualquer outra realidade o Ronaldo não seria eleito, na minha opinião. Entendeu? Então, tudo se configurou de uma forma que convergiu para ele ser. Tanto que ele não vai ser candidato à reeleição, num dos casos raros de administrador que não vai ser candidato à reeleição. Por quê? Porque esse pessoal que convergiu para que ele ganhasse pulou fora do barco já no primeiro ano. Entendeu? Então, assim, agora resta saber aonde que esses atores políticos que sobem no barco, para onde que eles vão remar, né? Porque, exatamente, embora a gente tenha outros candidatos, a gente sabe que são esses que movimentam a política nos bastidores, com dinheiro, ou com voto, ou com apoio, ou com visitas, ou com a própria experiência, né? A gente sabe que a experiência conta muito, e então agora resta saber para onde que eles vão, né? Você não pode desgarrar. A gente tem uma realidade aí dos candidatos, mas você precisa antenar onde que o Manuel Ovidio está, para que lado que o Braquiara foi. Sim, né? São os nomes da cidade ali, né? São esses. Sim. Então você precisa. Toda essa configuração ela é tão ou mais importante do que saber quem são os candidatos. É curioso que o fiel da balança parece ser o Ronaldo mesmo e aquele pessoal que tá com ele, né? Porque se a gente analisar da onde vem a candidatura do Ronaldo, o Tita, ele abdicou de ir para a reeleição e o Ronaldo entrou e ganhou por muito pouco, 212 votos. Aquela eleição dele com o Maico Doido foi muito acirrada, o Maico Queiroz. E daí agora acontece mais ou menos a mesma coisa. O Ronaldo não vai para a reeleição e naquela eleição que o Ronaldo ganhou, o MDB, que é o partido do Tita, elegeu o Binga, que foi o mais votado. O vereador mais votado vem do MDB. Então agora o PSDB, né, pode sair e vem o Tita no MDB. Então a gente pergunta, será que vai haver essa transferência? Será que não vai? Né? E cabe a gente observar mesmo aí as pessoas que naquela época, de certa forma, foram não ajudadas pelo Tita, mas com a retirada do Tita abriu um vácuo, né? Vamos dizer assim. Então agora acontece a mesma coisa com a saída do Ronaldo. E é o que a gente tem que observar aí nessa movimentação. Você falou o Binga foi eleito pelo PDT. PDT. Justo. Desculpa. Eu me confundi aqui. Os do MDB que foram bem votados foi o Jalmir e o Andreuzinho. Com relação a composição dos políticos antigos, dos ex-prefeitos, né, aonde eles estão caminhando, para que lado eles estão caminhando. Então, cada ex-prefeito sobrevive com um cacife eleitoral, né? Onde assim, o Mané tem seu cacife, o Braquiara tem seu cacife, Tita tem seu cacife. O Ronaldo vai construir um cacife, porque a hora que ele sair da prefeitura, eu estou vendo ali, ele vai ter ali, vou dizer, algumas obras para serem entregues. Ele vai entregar, antes de entregar a chave ali, ele vai inaugurar algumas obras.
Então, ele está construindo uma imagem para entregar à prefeitura de bem. Segundo ouvi, ele não tem processos nas costas, então ele está com a intenção de sair pela porta da frente. Então, querendo ou não, vai ter ali, no futuro, ele constrói um cacifezinho pequeno. Mas esses cacifes eleitorais, Fernando, que eu gostaria de analisar assim, qual será o peso deles neste modelo de campanha eleitoral que o isolamento social não está permitindo aproximações, em que as redes sociais no virtual terão um peso maior do que tiveram no passado, né? Onde o peso desse cacife tinha, até então teve influência. Então vamos ver como que será essa eleição com o mundo virtual moldando mais as ideias. Né? Então, vamos ver se haverá uma diferença, se esse cacife eleitoral dos ex-prefeitos realmente vai ter esse peso como tinha no passado. Hoje nós temos uma campanha virtual já, assim, batendo de igual para igual, até se brincar, ela vai ter mais peso do que a campanha do corpo a corpo. Então, essa é uma diferença que essa eleição a gente vai, assim, depois analisar se teve esse peso mesmo ou se a história já mudou, os paradigmas já quebraram, né? Será que nós vamos ter essa quebra de paradigma nesse sentido? Eu sinto que a gente está no momento exatamente de... Eu estou num momento de muita expectativa com relação a isso, para ver se, de fato, vai ter algum peso, porque nós estamos num período de... Nós estamos num momento de transição, né? Inegavelmente, do analógico para o digital, e que muitas coisas já se digitalizaram, né? Hoje nós estamos tendo a oportunidade aí de ser vistos por pessoas que há algum tempo só eram um ouvinte passivo, né? Ele era obrigado a ouvir a rádio, se ele quisesse ficar informado ele tinha que assistir TV. Hoje em dia ele vê o que ele quiser, entendeu? Sim. Então, se ele está nos vendo aqui agora é porque ele clicou e ele teve o interesse de ver e de buscar uma informação diferenciada. E aí volto a elogiar a iniciativa, porque a gente está aqui como pessoas isentas. E isentas, obviamente, num cenário político, né? Embora eu já tenha participado ativamente, embora em algum momento algum amigo ou familiar da gente também já esteve na política, hoje nós estamos numa posição que podemos falar com tranquilidade sobre o cenário, né? Sem se envolver. Eu não tenho amigos na política. Aliás, na política você não faz amigos, você faz companheiros. E a prova disso que eu mudei há 4 anos, eu não recebi o telefonema de nenhum companheiro. Você tá bem? Não tem. Amigo? Mas quando... não tem. Amigo na política você não faz, você faz companheiro. E aliás, é por pouco tempo também esse companheiro, porque às vezes a conjuntura não... E até um tema que eu gostaria também de abordar... Companheiros, né? Cara, tem tanta coisa para falar disso que eu já daria outro tema essa questão de companheiro político, mas enfim. Então nós estamos numa realidade aí hoje para a gente assistir o que vai ser nessa próxima eleição. Eu ainda acho que os atores políticos eles ainda têm um peso no imaginário das pessoas, entendeu? São políticos, na sua maioria, que saem em vantagem. Mas aquele lá está bem na internet. Mas até que ponto a internet é capaz de influenciar um eleitor? Acho que nós vamos poder ter essa visão justamente por conta dessa pandemia. E eu acho que é a hora ímpar para quem quer se projetar de uma forma legal. Acho que a internet vai ser o termômetro ideal agora, essa eleição. Porque, queira ou não, apesar de nós estarmos numa fase de transição, não só planetária, mas também numa transição de questão de internet e da opinião, enfim. Muitos dos eleitores ainda, daqueles que vivem a política, daqueles que fazem a política, ainda são do modelo antigo, né? O jovem ainda não está... né? O jovem ainda, no Brasil, ele ainda não tem a maturidade que ele deveria para ingressar na política, para pensar a política. Nós vivemos num país onde se estuda muito pouco a política, né? Onde se participa muito pouco da política. Somos muito passivos com relação à política. Então eu ainda tenho minhas dúvidas com relação ao poder de mudança da internet, com foco nesses jovens, né? Com foco em quem vai ser o nosso futuro.
e estou dizendo que é um período de transição que pode ser que mude, né? Mas eu também estou curioso para saber qual vai ser o impacto, porque nós temos aí, Tita já foi prefeito 3 vezes e deputado estadual. Fredson já foi vice-prefeito, vereador, né? O Maico já foi vereador por 2 vezes, presidente da Câmara e candidato a prefeito. O Binga, vereador. Aí nós temos também o Sindolê, que nessa crescente do Bolsonaro na eleição surfou uma onda do PSL e ganhou uma projeção como candidato a deputado federal. Foi bem votado, inclusive. Sim, porque eu acho que foi uma onda do PSL. E essa onda agora ela vai assentar, a poeira vai assentar, e eu não acredito, na minha opinião, que seja tudo isso. Ó, estamos votando no Sindolê porque eu acredito que ele é isso. Eu acho que foi uma onda do PSL. E aí, nas próximas eleições a gente vai ver até que ponto essa onda ela é real ou não com a próxima eleição. E aí nós temos o Edson Gama, que é o único outsider que não está na política, que ingressou agora e que está tentando aí uma projeção. Então nós temos aí, desses 6 candidatos, nós podemos dizer que o Edson Gama está totalmente no prejuízo. Ele tem que fazer um nome, né? Ele tem que, embora ele tenha, seja conhecido como ser uma pessoa de bem, um empresário, um engenheiro, ele não chega na população ainda, ele não chega no povo, tanto que nós tivemos dificuldade de lembrar dele aqui. E assim, eu tenho muito contato ainda aí, eu ainda sei tudo o que acontece na política aí, né? Tenho bastante contato, e eu acho que a política hoje, aí ela está mais... os grandes grupos hoje, eles estão entre Tita, Fredson. Aliás, eu diria que Tita, Bing e Michael serão os fiéis da balança aí. Eu vejo o Fredson enfraquecido na questão do grupo, entendeu? E aí a gente vai ver o poder do Fredson e do Sindolê pela internet, né? Sim, Vamos ver. E eu acho que eles... Se o Renato chegar a concretizar a candidatura dele, do Renato também na internet, porque ele tem um instrumento bom de conhecimento, né? O Renato Dar Livre, eu nem sabia que ele era pré-candidato. Ele é pelo Avante. Mas o Renato, ele sempre se lança e se deslança, né? Então, assim, a gente nunca sabe. Dessa vez ele foi mais determinado, tanto que ele chegou e fundou um partido para se lançar mesmo, né? Se ninguém quiser, eu vou. Sozinho eu vou. Então, o Renato está um pouquinho maior. O Renato, ele é muito católico e ele é muito atuante na Igreja Católica, né? Ele pode ter alguns votos ali, mas eu acho que é uma candidatura que não decola também, né? Por essa questão. Estamos numa eleição eminentemente digital aí, né? Muito mais do que física. E aí a pessoa, para se vender agora pela internet, num período de 3 meses, eu acho muito pouco. Acho muito improvável, se a gente analisar o cenário, de que as pessoas que ainda formam opinião, elas estão no modelo antigo, né? É a minha análise sobre isso. E a gente falando de internet aí, né? A gente pode perceber a movimentação do Fredson, que ele vem firme na internet, ele vem com uma estrutura boa. Você olha a página dele no Face, ele tem um programa estruturado ali. Ele fez o lançamento da vice, que é a Alcita, ele fez pela internet. E analisando o partido do qual ele vem, que é o Podemos, você entra lá no site do Podemos e você vê que o partido ele tá com esse direcionamento. Ele usa, até o próprio Fredson usa termos ali da nova política, né? Vamos trazer modernidade, vamos trazer o diálogo. Então, assim, ele se posiciona na internet e realmente a gente vai ver aí como que vai ser
a participação, né, desse leitor que acompanha mais na internet e como que ele vai se movimentar. Porque Paranaíba ainda tem muitas, a gente pode dizer aí, as vilas, né, os rincões aí o interior mesmo da cidade, a Paranaíba mais raiz, que é o pessoal de fazenda, que é o pessoal dos distritos. Então, oi? Dos bairros, né? Bairros, distritos, zona rural. Sim, é o pessoal da zona rural e que, né, conforme reza a lenda, é um tipo de eleitor que vota tudo em bloco e é o tipo do eleitor mais saudosista, né, que vê, que tende mais a votar no político, né, no político mais conhecido, mais antigo, vamos dizer assim. Ah, então, analisando ali a própria, né, falei aqui da candidatura do Fredson, né, que vem pela internet, ele já se mostra nessa proposta. Por quê? Porque você entra no Facebook do Tita, é algo meio amador ainda. Tanto é que a pessoa que com certeza não é o Tita que comanda o Facebook dele, é uma outra pessoa, né, que posta umas fotos ali, põe um texto, mas você nota um amadorismo ali, né? Então eu não sei se o Tita ainda vai tentar ir para a internet ou se ele se garante naquele modelo que ele já conhece. Eu acho que eu até comentei esses dias, eu conversei com o Andreuzinho, a gente conversou, e eu até questionei exatamente isso. Falei, ô André, o Tita não é candidato, não? Ele falou, por quê? Eu falei, não vejo ele nas redes sociais. E de fato, eu não tô acompanhando o Tita nas redes sociais, e essa campanha é uma campanha digital, né? A gente sabe que, por mais que ele tenha o nome que ele tem, é inadmissível que você não veja uma equipe por trás, né? Se é que ele vai ser candidato mesmo. E como você disse, o Fredson está trabalhando muito bem nesses flancos aí, nesse espaço que está surgindo. O Fredson é muito inteligente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Fredson. Ele é uma pessoa muito inteligente. Então ele certamente viu isso. É de uma geração mais nova, assim como o Sindolei e o Maicon, né? Então você vê que eles estão trabalhando a internet com mais frequência, e aí você vê o Tita, o Binga também eu tenho visto algumas postagens, mas não tenho visto muitos vídeos. Então você vê que, coincidentemente, os mais novos são os que estão atuando melhor na internet. Então eu vejo isso como uma vantagem, né? É igual resta a gente saber se vai se concretizar como uma vantagem, de fato, né? E nós vamos ter a prova. Mas, inegavelmente, eu acho que hoje, em termos de campanha na internet, o Fredson tá à frente. Assim, em termos de campanha, eu estou falando de votos, De estou falando de estrutura, nada. né? Estou falando de ideias, entendeu? É que as pessoas elas estão tão, às vezes, cansadas de políticos, né? Que eu não sei se tem alguma vazão, né? Eu tô longe da política, mas de 4 anos eu não sei. Mas assim, eu sei que tem formas de você medir, né, o feedback das pessoas e tal. E eu não sei até que ponto se vai ter uma força para voltar naquela questão que a gente estava falando de velha política versus nova e velha campanha versus nova. As pessoas é igual aquela questão do branding. Não sei se vocês se ligam nesse assunto do marketing. Do branding é aquilo que fica no seu inconsciente, aquela publicidade massiva. Tipo a Coca-Cola, o McDonald's. Você chega num shopping, você vai no McDonald's, mas sabendo que o Burger King é melhor. Acontece isso muito. Acontece muito. Por que eu tô indo no McDonald's? Não sei. Já te vendeu e você não sabe, tá no seu inconsciente. A Coca-Cola é a mesma coisa. Foi feita pesquisa com consumidores da Pepsi, com a venda nos olhos. Eles preferiam a Pepsi do que a Coca, com venda nos olhos. Mas vai que a Pepsi não chega nem aos pés da Coca em termos de estar no imaginário. Então, a questão é justamente essa. Talvez nós temos um melhor produto, mas talvez esse produto ele necessite de uma maturação maior
na cabeça das pessoas que talvez o período não seja suficiente. Atualmente a campanha é muito curta, né? Não é mais aquela campanha antiga. Lembra da época que foi Tita versus Marcelo Miranda, que tinha aqueles comícios enormes, aí sempre chovia no comício do Marcelo Miranda. Então, e hoje realmente a campanha é um tiro muito curto que o cara tem que dar. E eu até achei assim que o Freto escolheu uma vista assim que já tem, né, já é de uma família de político, né? É uma pessoa que eu acredito que ainda puxa votos. Mas realmente, esse cenário da eleição municipal desse ano é um cenário novo e cabe a gente acompanhar bem de perto, porque realmente pode acontecer essa virada aí, né? Então, a gente está aqui colocando o cenário, colocamos aqui os nomes aqui, né, das pessoas que estão como pré-candidato, e a gente tentou analisar como que pode ser essa movimentação, né? Porque é claro que no fritar dos ovos vai sair aí no máximo 3 candidaturas, como acontece no histórico de Paranaíba, né? Dificilmente nós assistimos 4 candidatos de frente aí disputando votos. A tendência é que sempre se divida, né? Se divida e fica assim, é um contra o outro e vamos tentar votar no menos pior. Tem sido assim nos últimos tempos. Ou pode ser que realmente tenha um outsider que fala, não, eu estou marcando posição, eu estou pensando a longo prazo, eu vou fazer minha candidatura aqui. Como, né, se posicionou, por exemplo, o João Amoedo na eleição presidencial, né? Ele vem com uma proposta, o cara está pensando a longo prazo e ele quer formar o nome dele ali. Então, é esse cenário que a gente vê aqui, que ainda está muito nebuloso, né? A gente só consegue ver certas movimentações e certas possibilidades. As peças estão no tabuleiro, né? Como o Fernando colocou ali, as pessoas lançam, é a estratégia do início da jogada, né? Lançou-se o jogo, abriu-se o jogo, aí eles lançam as peças no tabuleiro. Então as peças estão montadas. Aí aonde vai montar uma dama, um em cima do outro, né? Quem vai montar a daminha ali, um em cima do outro, colocar um em cima do outro e ter um caminho mais longo ali até o final da campanha. Vamos ver, tá todo mundo na xiringa, vamos pegar um vocabulário raiz, uma definição raiz, botou todo mundo dentro da xiringa agora, né? Os bons entendedores basta, né? Aí quem que vai entrar no embarcador? O Júnior colocou ali no máximo 3. Eu acredito que nessa eleição a gente pode ter um 4 candidatos. Eu acredito em 4 candidatos aqui bem possíveis, né, Maurício? Eu vejo o Tita, o Maico, o Fredson e o Sindolei, esses aí são praticamente certeza. O Binga, o Edson Gama, o Renato Tosta, eu vejo que eles ainda estão em análise, né, para ver se é possível se lançar mesmo e pegar, por exemplo, como diz o Renato, a ideia do Renato é ter um microfone para ele lançar as ideias dele. Se ele vai ser vitorioso ou não, ele não sabe, ele quer ter uma voz. O objetivo do Renato de sair candidato a prefeito é ter voz, é poder expressar o pensamento dele. Então, talvez ele saia ali assim, ó, sozinho, na boa, na dele ali, só com a campanha virtual dele ali, né? Sem dinheiro para gastar e tudo. Então, o Renato, às vezes, pode sair também, mas eu configuro a eleição nesses 4 candidatos. Nesses 4 candidatos, eu colocaria ali, ó, Maico e Tita, velha política, e Sindolei e Fredson, a nova forma de fazer política. Binga também traz uma forma diferente de fazer política ali também, né? Vamos ver como que ele, se ele vai compor com alguém ou se ele vai lançar a candidatura dele mesmo. Outra análise que eu faço, por exemplo, o Fredson, ele é um projeto da Rose Modesto, né? Assim como o Sindolei é o projeto da Soraya, da senadora Soraya. Então, são parlamentares, são figuras de expressão estadual que querem montar a sua base aqui em Paranaíba. Então, eles pegaram ali, no caso, a Soraya botou o Sindolei no projeto dela aqui em Paranaíba e a Rose Modesto botou o Fredson aqui, ó, vamos lá, você vai ser nosso candidato lá em Paranaíba. Então, como o Fernando já havia refletido, a política local aqui, ela tem o comando do diretório estadual, né, dos diretórios estaduais. Então, eu vejo que esses 2 candidatos ali têm no ímpeto deles querer mudar a realidade da cidade. Eu vejo, assim, dentre esses 4, eu nem colocaria, como o Júnior falou assim, escolher o menos pior. Não, que o Fredson é um cara inteligente, o Sindolei é um cara inteligente. Eu falo... Tem condição hoje de escolher um melhor.
Sim, eu falo no cenário, Kleber, geralmente quando a disputa para prefeito vai de um contra o outro, em dois, Ah, sim. surge Polariza, muito, tem muito eleitor que escolhe pelo menos pior, né? Porque sim. Quando às vezes polariza, ele não, o cenário de polarização ele gera isso no eleitor. Mas por sim. enquanto não, por enquanto a gente tem opções aí né, Boas para todo gosto. sim, opções boas. Mas acho que é preciso também diferenciar o eleitor, né? Talvez você, eleitor, escolha pelo menos pior. Mas a gente tem uma cidade que ela é totalmente politizada de uma forma negativa, né? Tem Nós o não eleitor podemos, fiel ainda, né? Assim, o cara. não, e nós não podemos esquecer que o maior empregador do município é a prefeitura. Então, muitas pessoas votam por interesse pessoal ou por interesse familiar. Então, eu preciso garantir meu emprego por 4 anos, eu preciso garantir o emprego do meu filho, do meu neto é recém-formado, enfim. Muitas pessoas ainda usam isso como fiel da balança. Ou próprio, assim, eu fico muito, às vezes, decepcionado de ver que existem muitos empresários que às vezes se posicionam de uma forma. Esse prefeito não serve de nada, esse prefeito. Só que já foram empresários que beneficiaram de contratos com prefeitos, entendeu? Que se emergiram no seu ramo de emprego, vendendo para a prefeitura com um esquema com o prefeito. E hoje se sentem no direito de criticar, mas nunca participaram, só participaram indiretamente e ainda de formas escusas, que a gente sabe que antigamente licitação era mato. A gente sabia que hoje a gente tem uma rigidez maior, uma investigação maior, uma capacidade de investigação maior por parte dos poderes, por poder o Ministério Público, por parte do Judiciário, e hoje as coisas estão mais transparentes, né? Não é o ideal ainda, mas estão. Então hoje tem menos isso. Mas antigamente a gente sabe de quantas. Eu não vou citar nomes, obviamente, porque eu não quero tomar um processo, vocês também não. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que enriqueceram ou criaram um patrimônio, ou elevaram seu patrimônio através da política. E aí você pega desde uma empresa que vendeu muito para a prefeitura, e empresas que ganharam indiretamente assim com trabalho pro executivo. E eu gostaria que essas pessoas, se elas estiverem assistindo, que elas fossem menos hipócritas ao fazer uma crítica, porque a realidade ela é o que é também por conta da sua participação, entendeu? Ou da sua omissão. Então, Exatamente. nós temos vários perfis de eleitores e a gente não. E um desses mais cancerígenos, para mim, são os empresários que debruçam sobre uma campanha política, porque eles não se debruçam à toa. Entendeu? Se fosse assim, eu vou ajudar porque eu acredito nesse projeto. Beleza. E aí E tem empresários assim em Paranaíba que eu sei também. Existem esses. Fala, não, eu vou te ajudar, porque eles acreditam, eles querem que a cidade melhore. E se a cidade melhorar, melhora para todo mundo. Isso, né? Comércio, para todo mundo. Então nós temos esse perfil de empresário, e eu conheço, também não vou citar nome, porque se eu não for processado, também não quero também puxar saco de ninguém. Mas a gente tem também e tomara que todos fossem assim, nossa, seria o futuro ideal. Eu cansei, eu já tenho dinheiro suficiente, eu já deixei 3, 4 gerações da minha família tranquila, agora eu vou pensar na cidade. Meu sonho seria esse, entendeu? Porque, infelizmente, a gente vê um ciclo vicioso aí, né? Um círculo vicioso aí, entre eu apoio, mas eu quero de volta. Ou eu apoio. Aliás, em todos os sentidos, né? Seja das castas mais humildes até as mais elevadas. Você pega aí, eu dou, mas eu quero de volta. Estou te dando um apoio, mas eu quero um cargo. Estou te dando um apoio, mas eu quero que você compre da minha empresa. Estou te dando um apoio, enfim, mas eu quero ser beneficiado lá na frente. Então, assim, enquanto o pensamento do eleitor for a vantagem a curto prazo, nosso longo prazo está totalmente prejudicado. Exatamente. E o nosso programa aqui é para falar dos políticos, mas sobretudo também do eleitor, que é a parte também da política, né?
Eu tenho comigo assim, que todo mundo que coloca seu nome à disposição, eu tenho um respeito por essa pessoa, porque não é fácil, né? Todo mundo que se coloca, e a gente também não pode ser hipócrita de falar, fulano é porcaria. Não. O que acontece é que tem eleitor porcaria também. Então, né? E a ideia é que a gente consiga. É que não dá para dissociar, né? Não dá para dissociar. O eleitor, o político de É, hoje é o eleitor de ontem. ex- Se tem o exatamente. ato, se tem o ato ilícito, é que duas partes cometeram esse ato, né? O eleitor e o candidato, né? Então, se tem a corrupção, se tem o corrompimento, é o corrompimento dos dois, né? Eleitor e candidato. Sim, então. Bom, pessoal, nós estamos chegando aqui a quase 50 minutos de conversa. Esse foi, então, o programa piloto do Painel PBA, que é um programa que visa ser semanal, com análise política e essa resenha macia aqui que vocês estão vendo. Então, nesse programa piloto, a gente tentou traçar aí um cenário aí da política local, do que pode vir a acontecer. E eu agradeço aí o pessoal que acompanhou, tal, que está curtindo essa ideia. E antes de encerrar aqui, então, passo a palavra para os colegas aí para fazer suas considerações. Bom, Vai lá, então, Kleber. depois passo para o Fernando. Bom, a nossa ideia, que deu início, esse pontapé inicial hoje, nós vamos tentar, né? Vamos começar, é uma tentativa, e toda tentativa ela vai ter maior chance de sucesso na medida em que dermos continuidade a ela, né? É a continuidade que nós vamos reforçando essa ideia, como o Júnior havia dito. Então, vamos montando esse cenário. Da semana que vem, nós já teremos outras movimentações nas coligações, né? Alguns, às vezes, já vão fazendo ali as suas uniões, assim como nessa semana já foi lançado o Fredson coligando com a Dona Alcita e já montando ali uma ideia diferente de campanha eleitoral, né? Eles realmente estão montando uma forma diferente de fazer a campanha. É uma inovação que nós já podemos já acompanhar e refletir muito sobre ela. Veremos o que aparecerá nessa semana, se haverá alguma outra composição se consolidará ali, e a gente reflete ela também. E, na medida em que for se aproximando das convenções, a gente já vai ali sintetizando quais serão os que vão entrar no embarcador ali e entrar no paredão, né? Que o camarada entrou na campanha eleitoral, ele entra no paredão, né, filho? Aí é estilingada, é flechada, é lança, qualquer tipo de coisa, eles vão ser atingidos, né? Para quem se propõe, é um paredão que se transforma a vida deles nesse período. Então, vamos lá, vamos acompanhar também essa semana para a gente trazer nova reflexão na semana seguinte. Passa aí para o Fernando. Antes de finalizar, só complementando o que o Julinho falou, é realmente muito louvável e respeitável a coragem das pessoas que se lançam na política. Acho que a gente tem que saber também, né, diferenciar uma crítica construtiva da questão da coragem mesmo da pessoa, porque não é fácil. Eu tenho amigos que já entraram, ingressaram, você coloca muita coisa em jogo, né? Você coloca a sua vida exposta. Infelizmente, a nossa política ainda engatinha nesse aspecto. As pessoas querem buscar o podre do outro em vez de falar de si próprio, das coisas boas que tem para oferecer. E muita gente trabalha no bastidor para destruir o outro, seja mostrando um podre, um processo, uma coisa da vida pregressa. Isso ainda está muito arraigado na política. Eu acho isso podre. É uma parte putrefata aí da política, infelizmente, do ser humano, é fazer isso aí. Isso aí em vários lugares, não é uma exclusividade de Paranaíba. Mas eu acho muito podre. Então, assim, a gente tem que, com certeza, parabenizar todos que se colocam à disposição, porque estão se oferecendo, mas também que fique muito claro que eles estão colocando o nome à apreciação pública. Então, há que se ter uma crítica também, porque eles serão pagos com o nosso dinheiro. É muito louco isso, mas assim, eu não tô. Ainda tinha muito aquele pensamento antigo de aquele ali merece, coitado, ele merece. Ele merece o quê? Vamos votar nele, coitado, ele merece. Ele Ele tá merece com o quê? dívida, né?
cara tá Tadinho, fugido. já tava no inconsciente da pessoa, ele merece, tipo, dar uma guinada na vida dele. E aí, e aí você fala assim, ele merece. Pô, como é que ele vai dar uma guinada na vida dele ganhando 6 mil por mês, né? Se você pensar num ponto de vista assim, que ele só ganha 6 mil por mês como vereador, você, porra, né? Como é que ele vai dar uma guinada só com um salário de 6 mil? Dá um emprego pra ele então, porra. Se ele merece tanto assim, dá um emprego. Mas não é representar eu. Então tinha muito esse entendimento, mas não deixa de ser respeitável, e tem políticos que são totalmente estratégicos, e aí a gente vai conversar em outra oportunidade só para despedir, mas também eu respeito bastante, porque e ao contrário disso, eu não tem muito vereador que fala, porque depois que ganha, vai lá na tribuna e fala, então candidata, você está falando aí, vem candidatar. Como se a gente não tivesse o direito de cobrar, entendeu? Como se a gente não pagasse impostos, como se o salário dele não saísse do nosso bolso, enfim. Aí já é um outro ponto tosco da política que a gente precisa mudar. E eu acho que a oportunidade que a gente vai ter de fazer um acompanhamento durante os 4 anos também é esse, de falar assim, pera aí, meu amiguinho, você sabe de onde vem o seu dinheiro? Eu acho que você não tem noção de direito constitucional, administrativo e nem tributário. Então, peraí, seu dinheiro é pago com o nosso imposto. E aí, acho que é interessante colocar o político no lugar dele também, porque não é porque ele está lá que ele pode fazer o que ele quiser, né? Mas, enfim, é louvável que se candidate, tomara que outras pessoas também se candidatem e tomara que a gente consiga formar, né, nesse projeto, uma consciência das pessoas que, porventura, estão assim, não vou entrar ou vou entrar. Tomara que a gente consiga dar uma injeção de ânimo para que grupos se formem, né? Para que nós não tenhamos que escolher um nome só, nós tenhamos que escolher um grupo, porque a gente tem aqui nomes, né? Que muitas vezes já foram do mesmo grupo, já foram companheiros. Então você vê que não mudou nada, né? Fora o Sindolei aí que veio de fora, o Renato e o Edson, o Binga, o Michael, o Fred e o Tita, embora suas independências políticas, eles já foram em algum momento companheiros, né? Então não é uma formação de um grupo, está vindo um grupo novo, um grupo de pessoas que estão imbuídas no mesmo propósito. São pessoas que já fizeram parte do mesmo grupo e que estão tentando emergir, né? Então, assim, não acho errado, acho que é o correto, e é o paliativo a gente escolher o melhor. É o paliativo, é o mínimo que dá para fazer, é escolher o melhor. Mas que seja um pontapé inicial para que as pessoas reflitam para a formação de novos grupos, né? Para que a gente possa sair. Porque a estagnação, às vezes, ela está justamente atrelada à mesmice de sempre, né? Então, parabéns pelo projeto, espero fazer parte todas as vezes que for convidado, se puder. E um grande abraço a todos aí, espero poder colaborar para que tenhamos reflexões aí bastante produtivas. Legal, legal mesmo. E agradeço aqui, Fernando, por ter aceitado o convite para essa gravação do piloto. Agradeço aqui meu amigo Kleber, que foi o idealizador, né? A gente já vinha conversando ali no WhatsApp e ele falou, pô, vamos botar essa conversa que a gente conversa aqui de uma forma ampla, para mais pessoas ouvirem. E se a gente puder gerar esse efeito que o Fernando falou, será muito, muito legal, porque essa é a nossa forma de participar, tá? Então agradeço aí você também que acompanhou essa gravação até o final e fique ligado na próxima que nós vamos voltar falando de política e dessa vez, já para a próxima semana, vamos falar do cenário de vereadores, que é onde o bicho pega. Então na próxima semana a gente vem com esse cenário aí, já mostrando quem que é pré-candidato a vereador, como é a composição da Câmara Legislativa de Paranaíba e as movimentações nesse sentido. E o que surgir também de novidade aí, como o Kleber falou, a gente vai trazer para criar esse cenário de comunicação da política local. Então valeu, galera. Obrigado aí por acompanhar. Até a próxima.